pergunta é sobre o que aconteceu realmente no reino do céu. Hoje eu vou contar uma história, vou maquiar um pouco a história, como sempre. E aí os irmãos vão tentar entender o que aconteceu no reino do céu. Porque muitas pessoas, muitas, não é uma, são muitas, dizem que o nosso pai não é um pai de amor. Por que criou o ser humano na Terra? Muitas pessoas perguntam isso. O nosso irmão, o Hélio, estava conversando com ele também. Muitas pessoas, não só ele, mas muitas pessoas me perguntam sobre isso. Por que criou o ser humano na Terra? Mas para isso, vocês vão ter que entender o que aconteceu lá em cima primeiro. Aí os irmãos mandam e-mail para mim perguntando por que eu parei de falar sobre os vídeos do Reino do Céu. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o que aconteceu no Reino do Céu. Vou maquiar uma história e aí os irmãos vão entender que o que aconteceu lá é uma cópia aqui na Terra. O que os anjos caídos fizeram lá, eles fizeram aqui na Terra. É uma cópia. Não mudou praticamente nada. Eles não têm imaginação, eles fazem sempre a mesma coisa. Só que o povo não consegue entender. Enquanto o povo está muito desligado do mundo, eles não conseguem entender. Mas antes eu quero falar sobre a Bíblia. A Bíblia versus a Bíblia. A Bíblia está aqui. Essa Bíblia é de 1973. 1973, essa Bíblia. Esse livro, Bíblia, adorado, mais vendido no mundo, mas menos lido. Todo mundo tem no Brasil, no mundo onde eu vou, todos os lugares que eu vou, as pessoas têm aberto no Salmo, geralmente no Salmo, sei lá que livro que aparece. Está sempre aberto lá, toda amarela a página, nunca leram. Se você vai mexer no livro, está tudo grudado as páginas. Você não lê. E aí eu estou com esse livro hoje. Aí eu falo para os irmãos, aqui está a Bíblia. E quem montou isso aqui foi a Igreja Católica. Um anjo caído chamado Azazel, mais conhecido por vocês como Jesus Cristo. Ele sabia. Com Israel lá, Catorá, ele teve uma ideia. Ele pegou todos os livros dos falsos profetas, dos verdadeiros profetas, do Messias e dos apóstolos e colocaram tudo aqui dentro. Pergunto, quem autorizou? Conversando com o padre, eu perguntei isso para ele. Quem deu autorização para isso? Exemplo, quem deu autorização para a Igreja Católica? Constantino? Mudar o nome de Emmanuel para Jesus Cristo? Mas eu já digo para os irmãos que o nome de Jesus Cristo, como eu disse que é o nome do Azazel, mas quem autorizou mudar o nome de Emmanuel para Jesus Cristo? Porque é proibido mudar o nome de uma pessoa. Mas eles fizeram isso. Como o primeiro livro foi um acordo entre os vídeos anteriores para ver, os irmãos vão assistir pela primeira vez. Não se espante, os irmãos. Um anjo de luz, um demônio se transfigurou do anjo de luz e vocês acreditaram. Mas é hora de se libertar. Então, quando eles montaram esse livro, a Bíblia, na Igreja Católica, nosso pai sabia que isso ia acontecer. Ele mandou os 10 mandamentos. Pega o livro, Bíblia, e os 10 mandamentos. Todo profeta que desobedece isso aqui, os 10 mandamentos, é anjo caído, demônio, disfarçado de anjo de luz. Quando Abraão lavou os pés lá de Deus, e depois de 10 minutos ele foi lá e caiu fogo sobre Sodoma e Gomorra lá e matou todo mundo, ele quebrou os mandamentos? Sim ou não? Está dizendo para não matar. Ah, mas naquela época não existiu o mandamento. O mandamento sempre existiu. É eterno. É proibido matar. Desde quando Caim matou Abel, é proibido. Mas aí eu pergunto, Deus foi lá com os 2 anjos, os 3 anjos caídos disfarçados, Ismael, Azazel e Israel. Foi lá, Deus sentou, o Deus sentou lá, Abraão foi lá, acreditou no Deus, né? Todo poderoso, lavou os pés do Deus. O Messias fez o contrário, ele vem aqui e lavou os pés dos apóstolos, só que os demônios não querem se sentir o todo-poderoso. Pega os mandamentos, calcula, lê um por um e vê. Aqueles que respeitar os 10 mandamentos padecem disfarçado de anjo de luz. É simples assim. Essa Bíblia tem
anjo caído, demônios e anjos de luz. Os profetas verdadeiros e os apóstolos e o Messias. Só pegar e fazer isso. Está bem explicada essa parte da Bíblia. Agora nós vamos ir para a parte do reino do céu. Muitos irmãos perguntaram para mim, irmão Robert, por que a gente nasce na Terra? Nasce com sofrimento, nasce com tudo isso de ruim acontecendo. Aí eu falei, tudo isso é porque alguns irmãos eu já conversei pessoalmente, eu falei já há muito tempo. Os irmãos que tiveram conversar pessoalmente, eu expliquei para eles, mas agora hoje eu vou falar aqui na internet. Vou fazer uma maquiagem, uma história, e aí os irmãos são livres para entender e tomar uma decisão. Mas vocês vão entender hoje o que aconteceu no Reino do Céu. Esse vídeo que eu vou falar agora, essa parte que eu vou falar agora, faz parte dos vídeos O Reino do Céu, que eu não terminei, mas eu vou falar hoje. Só para confirmar, eu vou perguntar para os irmãos se vocês estão me ouvindo bem, irmãos. Irmã Vanessa, irmã Rafaela, irmão Rafael. Tá sim, Vocês tá estão me ouvindo saindo. bem? Tá, Tá tudo bem, tá irmão tudo Rafael? bem. Tá me ouvindo bem? Irmão Rafael, tá me escutando? O áudio aqui tá legal, irmão. Tá legal. Então tá jóia, eu vou continuar, vou falar um pouquinho aqui, tá bom? Depois eu passo para vocês, tá ok? Fica à vontade, irmão. Então, voltando sobre o que aconteceu no reino do céu. É injusto o ser humano nascer na terra, eu já escutei isso. Nascer no meio já dos demônios. Mas tudo isso que acontece, muitas pessoas pensam que é o nosso Pai, o Criador, que faz dilúvio matar pessoas, fogo caindo em Sodoma e Gomorra. Quando vocês analisam Sodoma e Gomorra e o profeta, o falso profeta Elias, caindo, os demônios têm esse poder de fazer fogo cair do céu. Naquela época, agora não tem mais. Naquela época era o princípio, eles tinham ainda poder, né? Então agora eles perderam praticamente o poder deles todos. E o que eles estão fazendo? Tecnologia, criando bombas, aviões, para matar todo mundo. Eles estão fazendo isso. Então, desculpa falar, mas no mundo inteiro aí está acontecendo coisas esquisitas, principalmente na Rússia, nos Estados Unidos, está uma confusão meio estranha acontecendo. Mas isso aí, o pessoal tem que parar de assistir um pouco de novela, futebol e começar a analisar o que está acontecendo realmente. Mas voltando ao que aconteceu no Reino do Céu. Muitos irmãos perguntam para mim, irmão Robes, o que realmente aconteceu no Reino do Céu? O diabo já nasceu diabo? Assistir um pouco de novela, futebol e começar a analisar o que está acontecendo realmente. Mas voltando ao que aconteceu no Reino do Céu. Muitos irmãos perguntam para mim, irmão Robes, o que realmente aconteceu no Reino do Céu? O diabo já nasceu diabo? Azazel já nasceu sendo um demônio? Ismael já nasceu sendo um demônio? Hoje vocês vão saber o que aconteceu realmente. É uma maquiagem, uma história que eu vou contar e depois os irmãos analisam bem o que... Cada um tem o direito, o livre-arbítrio de analisar e ver. O pão vai ser dado e aí os irmãos, espero que muitos irmãos entendam. No reino do céu, por que o nosso Pai jogou os demônios aqui na terra? Nos primeiros 5, 3 mil, porque são 7 dias, ele terminou no sábado, são 7.000 anos. Nos primeiros 3.000 anos, 3, 4.000 anos, só uma maquiagem para os irmãos tentar entender. Eu estou tentando explicar uma maquiagem para vocês entenderem. Eu tenho que fazer isso, porque senão as pessoas ficam meio doidas e começam a falar que vai ir para a montanha e os discos voadores vai lá pegar todo mundo e todo mundo vai subir de bike. Ficam assistindo o ET e vão subir de bike para os discos voadores. Né? Porque é tanta gente que vão subir tudo de bike. Mas o povo fala isso para mim. Mas voltando ao assunto, o que realmente aconteceu? Quando, nos primeiros 3 anos sendo feita essa terra, não existia diabo. Anos, estava tudo tranquilo. Quando deu 3, 4 anos, o anjo conhecido, que hoje o ser humano aprendeu pelo sistema religioso, que é o diabo, Satanás, mas o nome desse anjo, ele tem um nome. O nome dele é Israel.
Esse anjo começou a, depois de 3.000 anos que estava sendo feita a Terra, 3 ou 4.000 anos, mais ou menos, é só uma base, meus irmãos, uma maquiagem. Estava tudo perfeito no reino do céu, tudo indo muito bem. Nosso pai estava fazendo essa terra. E aí, do nada, Israel começou. Enjoou, sabe quando você está no reino do céu? A maioria estava tudo em paz, tranquilo, mas teve um anjo que enjoou. Ele achou que ele podia fazer coisas melhores. Um exemplo, ele viu uma rosa, só um exemplo, uma rosa vermelha, e ele achava que aquela rosa era melhor ser azul. Ele via uma árvore com uma fruta, ele achava que aquela fruta daquele jeito não era bom ser daquele jeito, tinha que ser de outro jeito. E ele começou a colocar defeito no reino do céu. Nos primeiros 3, 4.000 anos, ele não era demônio, ele era um anjo normal. Um irmão do Messias, dos outros anjos, tudo normal, todos eram irmãos. Não tinham briga, não tinham discussões, nada, era uma coisa paz. Só que esse anjo enjoou. Ele cansou do reino do céu. E ele começou a achar que ele podia fazer algo melhor. E aí começou o ciúme. Começou a perseguição desse anjo, Israel, com outro que vocês conhecem como Miguel, que é o Messias. E ele começou a colocar defeito em tudo. Tudo o que aconteceu lá acontece nessa terra. Se você tem, vamos supor, uma pessoa que tem 2 filhos, presta atenção para você ver que eles nos vivem discutindo de vez em quando. Disputa de poder começou a acontecer no reino do céu. Que o Messias era o filhinho querido do papai. Era o número 1. Os outros não tinham atenção. Esse anjo, Israel, começou a ver defeito em tudo. E depois de 3, 4.000 anos, ele enjoou do reino do céu. Ele praticamente enjoou. Ele achou aquilo chato. Ele achou que podia criar algo melhor. Ele podia ser melhor do que aquilo. Então, quando ele começou a colocar defeito nas coisas. Ó, um exemplo, a rosa, como estou dando um exemplo, essa rosa vermelha, eu posso fazer melhor. Por que você, pai, não me dá o poder de criar também? Muitos me falam que o nosso pai sabia que iria ser demônio. Nosso pai tem o conhecimento do futuro. Mas quando o diabo nasceu, nos primeiros milênios, ele não era diabo. Ele era um anjo normal. Um anjo, um irmão normal. Só que depois de muitos anos, ele cansou do reino do céu. Ele começou a botar defeito e ele queria poder para ele. Ele falou que queria ser melhor. Ele podia fazer, se a rosa era vermelha, ele podia fazer uma rosa azul, vamos supor, com um violeta junto, fazer colorido. E ele começou a colocar defeito nas coisas do nosso pai. E aí ele foi convidando outros anjos e colocando isso na cabeça de outros anjos. Isso era mais ou menos, só um exemplo, no ano de 3.000, do 4.000 que estava criando essa terra. Não existia ser humano ainda. Eram todos anjos. O nosso pai pegou do pó da terra, lá do reino do céu, fez o Messias, o primeiro. Depois todos, um exemplo, 1,5 bilhão de anjos, soprou na narina deles, todos os anjos nasceram. Por que a gente não vê os anjos? Porque os anjos não têm órgãos, não têm sangue. Adão, quando foi feito, antes do pecado, ele não tinha sangue, ele não tinha órgãos, ele andava nu. Não tinha. E aí, esses anjos começaram. Israel primeiro, depois ele juntou com Azazel e Ismael e começou a juntar, fazer ali tumulto. Olha, ele não dá o poder para a gente, porque a gente pode fazer uma rosa, vamos supor, azul, fazer os animais mudar a cor deles, vocês vão ficar muito mais bonitos. E começou essa paranoia dele. E aí ele começou a enganar um, depois outro, e foi crescendo. Foi crescendo, foi crescendo. E aí eles começaram a intimar o Messias. Ó, você é o filhinho do papai, só você pode, a gente não pode, por que nós não podemos e você pode tudo? Só que quando o pai fez o reino do céu, ele fez o reino do céu inteiro e falou para todos: vão, conheçam todo o reino do céu, tudo que foi criado, tudo. Vocês vão, conheçam, e no 7º dia nós se encontramos para saber o que vocês aprenderam, o que vocês viram, porque era tudo criança, estava todo mundo aprendendo na época. E aí foi, os anjos iam, e tinha 2 que não iam. O pai ficava com o Messias, 2 não, 3, né, que não iam, porque o Messias ficou com o pai. E aí
hoje vocês conhecem como as duas testemunhas, também ficou grudado no Pai e no Messias. Onde eles iam, eles estavam juntos. Mas não é porque eles queriam estar juntos. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Se os outros quisessem ficar juntos, também poderia ficar. Mas eles não queriam. Eles foram conhecer o Reino do Céu. Já o Messias e as duas testemunhas, eles iam, conheciam, depois voltavam. Já os outros não. Eles iam, ficavam até os 7.000 anos acabar e depois voltava para o sábado. Então, nesse intervalo que o Messias e o Pai e as duas testemunhas ficavam juntos, eles estavam sempre juntos. Não foi porque fizeram um grupinho, foi natural. Todos poderiam ficar junto com eles, mas eles não queriam. Eles foram conhecer o Reino do Céu, foram explorar. O Pai falou: se vocês quiserem ficar comigo, vocês fiquem. É até engraçado o que aconteceu. Porque quando as duas testemunhas iam, que vocês conhecem mais como as duas oliveiras, uma que fica do lado direito e uma da esquerda do Pai e do Messias, foi isso. Foi 2 e 3 irmãos, o Messias e as duas testemunhas. O Pai estava fazendo a Terra, esse planeta, e aí o Messias ia andar, as duas testemunhas iam, aí voltava, o Messias perguntava para eles: vocês são livres, vocês não precisam ficar aqui, vão andar. Aí eles iam e voltavam de novo, e sempre faziam isso a mesma coisa. E aí o Pai falou para eles assim: vocês que são livres, pode ir, você não tem problema. Aí as duas testemunhas falavam: não, nós queremos ficar junto com você. A gente quer ficar junto. E nessa, não foi uma coisa que um timinho que formou, não. Foi natural. Tanto é que Azazel e Ismael às vezes faziam isso, mas teve uma época que eles foram embora. Correu ao reino do céu, os outros, toda a criação do pai, e voltava só depois de milênios, ficava muito tempo fora e depois voltava. Já as duas testemunhas, não, eles iam, voltavam, estava sempre voltando, indo e voltando, ficando com o Messias e com o pai. Foi daí que foi criando uma certa amizade entre o Messias e as duas testemunhas. Além de ser irmãos, eles eram muito grande. Tanto é que eles não desgrudavam o Messias. Vocês nunca escutaram. Mas hoje vocês vão entender mais ou menos uma maquiagem que eu estou fazendo. E nessa que o Messias ia, as duas testemunhas começaram a ir atrás dele. E aí o Messias falava para as duas testemunhas: vocês são livres, vão andar, vocês não precisam ficar comigo. Aí as duas testemunhas falavam assim: nós estamos felizes assim, né? Quer ficar com vocês e vamos ficar aqui. A gente vai, olhou, voltou, a gente vai, volta. Aí o pai falava assim: vocês são livres, vai embora, vocês podem andar, conhecer o reino do céu. Mas assim: nós estamos felizes aqui, tá de boa, nós estamos tranquilos. Aí o pai falava assim: se vocês quiserem ir, vocês não precisam ficar, a hora que vocês quiserem, vocês são livres e vão. Só que nessa, foi passando milênios, e o pai, o Messias, e as duas testemunhas grudadas. Então, tudo que o Messias viu, a criação, o Messias viu a criação desse planeta. Tudo. E quem estava junto com eles também? As duas testemunhas vendo tudo. Tudo que estava acontecendo, eles estavam ali só olhando. E nesse intervalo que o pai estava fazendo a terra, Israel foi lá para um canto do reino do céu, lá embaixo. Vamos dar um exemplo, só uma maquiagem, irmãos, para você entender o que eu estou falando. Eles foram para um canto do reino do céu e começou a colocar isso. Primeiro Israel, depois Azazel, depois Ismael. Juntou os três. Por que os três? Messias e as duas testemunhas. 3. Azazel, Ismael e Israel. 3. Eles fizeram isso de propósito. E aí um começou a colocar contra o outro. O Messias não colocar assim em termos, porque quando Israel, Ismael e Azazel foram para aquela parte do reino do céu, começaram a colocar todo mundo um contra o outro. Falando assim: por que ele não dá o poder para a gente fazer os animais também, fazer as folhas, rosa, fazer tudo, o reino do céu? A gente também quer esse poder. E o nosso pai negou, para todos. Ninguém tem esse poder. Ninguém. O Messias viu toda a criação. As duas testemunhas também viram toda a criação da parte dessa terra. Não antes. Não antes. O Messias viu a criação do universo, viu tudo. As duas testemunhas viu a criação dessa terra. Estava junto com eles, vendo tudo que está acontecendo. E foram 7.000 anos, acabou no sábado. Mas nesses primeiros 3.000 anos da criação dessa terra, não existia diabo, não existia demônio, não existia nada. O reino do céu estava em paz. Então Azazel, Israel e Ismael foram lá, vamos supor, um exemplo, foram lá para um lugar mais longe onde estava, vamos supor, o trono do pai, a casa do pai, do Messias, e aonde as duas testemunhas acabou morando com eles também. Por isso que eles estão sempre juntos. Por isso que o pai deixou por último as duas testemunhas. Porque estava com eles. Eles viram tudo o que aconteceu. Então, quando Israel e Ismael foi lá para aquele canto no reino do céu, lá no fundo, ele começou a colocar os anjos deles lá, aquela parte de lá.
começou a convidar os anjos lá e começar a colocar coisas na cabeça deles. Olha, a gente também quer criar, mudar a rosa para vermelho, a rosa de vermelho para azul, mudar a cor dos animais, fazer um animal mais diferente. E vamos lá reclamar com o nosso pai lá e com o Messias, porque eles têm privilégio e a gente não tem. Vamos lá reclamar. E começou a juntar povo com essa loucura. Ó, vamos mudar o reino do céu. O que aconteceu no reino do céu é o que aconteceu nessa terra. O que aconteceu nessa terra. E aí o que ele fez? Ele começou a juntar povo, juntar mais e mais e mais. Aí as duas testemunhas foram lá naquele lugar e viu o que estava acontecendo. Voltou, falou para o Messias o que estava acontecendo. O Messias foi, as duas testemunhas junto, falou para o pai, ó, tá tendo rebelião lá, eles estão colocando todo mundo contra todo mundo lá, falando que você não dá poder para eles criar as coisas, que eles querem esse direito, que ele também tem um direito. E ele ficou doido. Israel endoidou, ele doidou. Até o terceiro milênio, mais ou menos, quando estava sendo criada a Terra, não existia demônios. E ele doidou. Simplesmente ele cansou daquilo, ele achou aquilo chato. Ninguém acha chato aquilo. Até hoje. O reino do céu ninguém acha chato, é perfeito. Só que apareceu um anjo que não era demônio, era um anjo bom, como os outros, todos os irmãos, era bom, tranquilo. E da noite para o dia ele se viu que tinha direito de criar as coisas. Mudar as cores das coisas, mudar o jeito dos animais, mudar tudo, a natureza, ele queria criar. E foi negado para ele, ele se revoltou com isso. Ele se revoltou. E aí começou a colocar todo mundo contra todo mundo. Ó, eles têm poder, ele não quer dar para a gente, e a gente é inferior, a gente quer ser igual a ele, a gente quer ser, tá no mesmo nível. E nosso pai estava criando essa terra, ele se afastou. Ele não se envolveu nisso. Porque tanto eles como os outros, era tudo irmão. Ele continuou fazendo a terra, e aí o Messias começou a analisar o que estava acontecendo, as duas testemunhas começaram a analisar, e aí teve uma época que Israel, na sua plena loucura, ele fez o que eles fazem até hoje, aqui na Terra. Eles começaram a criar estilo uma fronteira no reino do céu. Parece loucura, mas vocês vão começar a entender o que ele fez. Por isso que eles foram jogados aqui. Teve uma parte no reino do céu que depois de Azazel, Israel e Ismael foram negados de ter o poder de criar, eles começaram a colocar barreiras e começaram a separar aquele povo que acreditava nele, os anjos que acreditavam nele. E ele levou esse povo para um canto do reino do céu e começou a fazer, só um exemplo para vocês entenderem, como que tem na terra hoje, aqui nessa terra, ele começou a colocar uma fronteira. Isso foi a pior coisa que ele fez ali. Quando ele fez isso, foi a pior coisa, foi ali que explodiu tudo. Ele começou a criar uma barreira no reino do céu e disse, daqui para essa parte, só vão ficar aqueles que acreditam na gente. E aquela parte não vão poder entrar aqueles que não acreditam na gente. Eles fizeram uma fronteira ali. Então, todos os nossos irmãos que queriam passar nesse lugar, se não fizesse parte do timinho deles, porque ele criou um timinho. Esse sim criou um timinho. Aquele que não se juntasse a ele, as ideias loucas dele, de poder criar animais, fazer mudar a cor da natureza, mudar tudo, não poderia entrar naquele lugarzinho dele. Ele fez tipo uma divisão no reino do céu. E levou ali, foi enganando um, enganando o outro, enganando o outro, e começou a provocar o Messias, começou a falar mal do Messias, começou a colocar todo mundo contra o Messias. E o Messias ia e falava, pai, está acontecendo isso, isso, isso. Daqui uns dias todos vão ser contaminados por ele. Se não tomar uma atitude agora, vai ser contaminado. O pai respondeu para o Messias, do mesmo jeito que você é filho, ele também é meu filho. Eu não vou me envolver com isso agora. O pai não se envolveu com isso. Só que o pai falou, justiça seja feita. E aí o pai continuou fazendo essa terra. E aí Israel lá, com o seu timinho, Israel, Ismael e Azazel, com o seu timinho, com o seu grupinho, fizeram tipo, só um exemplo, uma fronteira no reino do céu. E aí aqueles que faziam parte, não faziam parte do timinho deles, não podiam passar naquela área. Isso foi o fim. Ninguém mais no reino do céu aguentou mais isso. O ponto da loucura que ele chegou. Esse vídeo, irmãos, que eu estou falando é a continuação do vídeo O Reino do Céu. Se os irmãos puderem pegar esse vídeo, cortar e colocar, fazer os vídeos, colocar Reino do Céu, parte 1, parte 2, parte 3, eu agradeço para os irmãos que estão assistindo.
Mas isso é o que aconteceu. Agora, como eu sei disso, você queria que o pai desse isso para quem? Para o seu pastor? Para o seu padre? Para o líder do judaísmo? Que queimavam criança na fogueira? Que obriga pessoas para entrar no reino do céu tem que cortar um pedaço do pinto? A loucura desses doidos? Esses pastores evangélicos, padre. Você vê o que eles fazem? É esse povo que você queria que o pai entregasse a verdade? Então, voltando no reino do céu, o que aconteceu, o Ismael, fizeram essa exemplo, só um exemplo, uma fronteira lá, e os outros anjos não podiam passar, isso acabou, explodiu. Lá explodiu e começou a provocação. Israel começou a provocar o Messias é até um homem paciente. Ele tinha muita paciência. Tanto é que quando você vê a passagem dele na terra, ele teve muita paciência, mas teve uma hora que ele estourava. Principalmente com o líder religioso, ele não tem paciência com esse povo. Porque ele sabe que são anjos caídos que manipulam os líderes religiosos. Então o Messias não tem paciência com esse povo. Ninguém tem. Então, quando Azazel, Israel e Ismael levaram o grupinho lá do cantinho do reino do céu, eles começaram a provocar o Messias, xingar o Messias. Começou ali, depois de 3, 4 mil anos, que estava começando a fazer a terra, ali que começa a criação dos demônios. Hoje conhecido como demônios, mas são anjos caídos, que os irmãos caídos que caíram, que escolheram ficar na fronteira, no timinho de Israel, Ismael e Azazel. Então, quando começou eles começaram a montar o timinho dele lá, começar a aumentar cada dia mais, mais e mais, mais. O Messias chegou no pai, as duas testemunhas chegou e falou: ó, se não, todos vão ser contaminados por ele aqui no reino do céu. E aí o Messias falou: ó, eles dividiram o reino do céu, a gente não pode mais passar lá. Que enquanto a gente quer passar, eles não atacam a gente. Ficaram totalmente loucos. Totalmente loucos. Eles não eram assim. Por causa de um doido, Israel, que foi dado para Jacó, que Jacó lutou com Deus, se não me engano, lutou com Deus e ganhou de Deus, e aí mudou o nome para Israel, mas ninguém nunca percebeu isso. Então, qual a loucura desse anjo de querer dividir o reino do céu? Olha o que eles fizeram aqui na terra. Então, tudo dividido. O diabo não se divide? Está aí, é tudo dividido. Todos os anjos caídos fez a sua fronteira. Todos eles fizeram. Só que tem 3 líderes: Israel, Ismael e Azazel. Hoje quem manda é Azazel, o mais poderoso de todos, que é conhecido como Jesus Cristo. Só pegar aí, Jesus Cristo Filho Dei, que é o nome original em latim, e calcule o número da besta, pega o número romano e calcule. Mas voltando no reino do céu. Eles, quando viu aquela barreira que não podia ninguém passar por lado de lá, e todos os anjos que iam lá perto, eles atacavam, explodiu. O Messias não aguentou, o Messias foi falar para o pai, as coisas têm que ser feitas. Porque eles só barraram, não pode mais assim, a justiça seja feita. O que é certo. Não existiam demônios, não existia. Eles escolheram isso. Eles eram livres. O pai deu a liberdade para ele. Porque está dizendo que o pai conhecia o que ia acontecer. Claro que ele conhecia, mas ele deixou acontecer para a gente conhecer. Porque não existiam demônios naquela época. E aí, depois dessa loucura de Israel, que levou todo mundo, levou todo quanto fizeram essa fronteira, não teve jeito. O único jeito, o Messias foi, falou com o pai, as duas testemunhas, não conversou, falou: não tem jeito. O único jeito é tirar eles daqui. Não tem jeito. Eles estão totalmente pirados, eles piraram, ficaram na linguagem de hoje, pirados eles ficaram, se achando todos poderosos. Então o Messias conversou com todo mundo, com os anjos, os irmãos que não foram para o lado dele, e falou: a gente vamos ter que tirar eles daqui. E aí o Messias conversou com o pai e falou: aqui eles não podem ficar mais. Não tem mais condições de ficar aqui. Senão, loucura deles. Porque um anjo simplesmente achou, um exemplo, que a rosa vermelha era feia, era melhor azul. Que as árvores daquele jeito era feia. Ele podia fazer melhor. E por ele não ter recebido esse coroa,
queria ser maior do que o pai, e aí criou esse timinho, foi lá para o fundo, vamos supor um exemplo, para o reino do céu, fez uma fronteira e sai, ele foi topim para explodir tudo. O Messias chamou os outros irmãos e falou assim, não tem mais jeito, vou conversar com o pai, vamos ver para onde é. Rafael, está me escutando bem? Só fala se vocês estão me escutando, para me continuar. Tá travando, irmão, bastante a sua voz. Tava legal, agora o último minutinho travou bastante, mas parece que Travou tá melhorando. muito. Travou um pouco, hein? Picotou tudinho sua voz. As Vê últimas se palavras não deu pra entender direito. está dando para escutar bem? Para escutar bem? Tá, eu vou continuar de novo, tá bom? Quando tiver, quando tiver travando, o teu não é muito bom, tá bom? Então, só voltando na loucura desse anjo, de ter levado todo mundo para uma certa parte do reino do céu, porque ele achou que ele podia mudar as coisas e ser melhor do que o pai, ele começou a mudar tudo, queria mudar tudo, e o pai não deu poder, ele se revoltou, e aí fez uma fronteira no reino do céu, e queria, os que não aceitavam a loucura dele, não podiam entrar lá. É o que acontece hoje na Terra. É só um exemplo, eles fazem a mesma coisa sempre. E aí o que aconteceu? Quando o Messias viu essa fronteira, todo mundo viu essa fronteira, viu que não tinha mais jeito. Todos foram conversar com o pai e falaram, não tem mais jeito. E quando essa terra estava sendo terminada, foi a única solução, tirar eles de lá. E aí foram todos, o pai, o Messias, viu, o Messias, Senhor, não tem mais jeito. Vamos tirar eles daqui. Quando viram isso, não teve jeito. O Messias juntou os irmãos lá, pegou todos. Teve uma guerra, uma briga feia lá, mas o pai falou, nunca. Como matar anjos? Anjos pode matar anjos. Porque eles sabem que Irmão, é repete o muito final, complicado isso. Entendi, irmã? repete o finalzinho que cortou. O que que o pai disse? O pai tem o poder. Anjo pode matar anjo. Mas quando foi decidido expulsar os um terço do reino do céu, foi só o único pedido que o pai pediu. Não mate. Então, o Messias, como vocês conhecem como Miguel nas escrituras, conversou com os irmãos e todo mundo planejou muito bem o que ia fazer. Sem ter que matar e morrer. E aí isso, eu vou deixar contar mais para frente, mas o Messias formou, porque ele já estava com o grupinho deles lá, pronto, querendo dominar o reino do céu, porque eles queriam dominar aquilo ali. O plano deles era dominar o reino do céu. Eles estavam cada dia aumentando e cada dia ele estava ficando mais louco, né? Vamos dominar tudo isso aqui vai ser nosso. E quando o pai viu o que estava acontecendo, viu que não tinha mais jeito, ele tentou, conversou, explicou com todos, mas eles não aceitaram. E aí o pai viu que não tinha mais jeito, falou para o Messias, olha, a justiça seja feita, mas por favor não mate, porque eles são meus filhos, assim como você é. Não existia demônios nessa época ainda. Eles começaram a ficar loucos depois do terceiro, quarto ano que estava sendo feita a terra. E aí o Messias conversou com os irmãos e falou, o único jeito é tirar eles daqui. Porque senão eles vão aumentar tanto que daqui a uns dias eles vão dominar isso aqui. E aí o Messias conversou com o pai, todo mundo conversou. E o pai só fez um pedido. Não mate. E aí o Messias viu, conversou com eles por algum... E aí assim um terço, mais ou menos 500 milhões,
por um. Depois de toda a loucura que eles fizeram, colocou todo mundo contra todo mundo, um por um foram jogar na terra. Começando, é claro, por Israel. Ele se revoltou tanto com o Messias, que quando o Messias pegou Israel, Israel, depois disso, assumiu o corpo de Moisés e foi lá falar com o Messias no monte da transfiguração e falou assim, ó, você vai morrer porque aqui é minha cidade, aqui quem manda sou eu, e eu vou te matar. E foi o que aconteceu. É mais ou menos isso, irmãos, a história. Uma história meio maquiada, para vocês entenderem. O que aconteceu no Reino do Céu foi isso. Eles queriam dominar o Reino do Céu, queriam mandar lá. Eles estavam aumentando de um jeito que estava... Se não tivesse o Messias, tivesse aquele momento, tomada aquela decisão de pegar eles e jogar na Terra, não existia ser humano na Terra ainda, não existia ninguém. E na hora que eles foram jogados na Terra, a Terra praticamente já era deles. Já era quase deles. O que assinou isso por 7.000 anos foi quando ele enganou Adão. Aí já eles dominaram tudo o controle da terra mesmo, assumiram, e dali para frente, se as pessoas perguntar por que a gente nasce na terra, simplesmente porque se você nascesse no reino do céu, em todo o universo, você ia vir na terra, Israel ia chegar em você um dia, 2 dias, 3 dias, ele ia te enrolar e vocês iam mudar para o lado deles e vocês iam voltar para lá e ia contaminar todo mundo. Então, o que o pai fez? Faz nascer com eles, conhecer eles primeiro. Você é livre, você mata se você quer, você rouba se você quer, você faz, se você quebra o mandamento do pai, amar o pai, amar o próximo, se você quebra esse mandamento, você está sabendo hoje. Se você está na terra, você sabe o que é bom, o que é certo, o que é errado. Aí você tem que escolher se você quer continuar aqui ou quer sair daqui. Porque se fosse no reino do céu, na hora que vocês viessem, nascessem no reino do céu, viessem na terra, vocês iam ser enganados por eles. Então o pai fez, nasceu aqui, e os 500 milhões de habitação, só uma maquiagem, só um exemplo, de habitação está vazio lá. Se você crê aqui e quiser sair da escravidão deles, porque eles criaram tudo, televisão, rádio, internet, tudo é de criação deles. E eles deixaram bem para o finalzinho. Você vê que faz 100 anos só que tem isso, mais ou menos 100 anos, que eles criaram tudo isso. Porque eles sabem que chegou a hora deles, e agora é a hora mesmo. Porque quando o Messias jogou Israel na terra, as duas testemunhas já tinham um plano. Porque o sol já estava pronto naquela época. Estava quase pronto, já estava tudo sendo criado, estava praticamente quase sendo tudo pronto. Mas aí, o certo era ter jogado no sol. Mas se jogasse no sol, no inferno, lago de fogo e enxofre, vocês não iam conhecer eles, e aí ia ter essa revolta de novo. Ia aparecer algum, ia falar assim, eu quero fazer uma rosa, um exemplo, azul, quero mudar as coisas. Então, o pai deixou que vocês conhecessem os caídos primeiro, e aí vocês veem o que é errado e é certo e tomam uma decisão de onde vocês querem. Irmãos, falei demais, é só uma base. Vou passar para os irmãos para comentar, porque para muitos isso é loucura. Mas é só uma historinha que eu contei maquiada, mais ou menos, para vocês entenderem, para dar uma clareada na mente de vocês. Mas no Reino do Céu praticamente foi isso. Eles queriam criar um sistema deles, uma fronteira lá, igual acontece aqui na Terra, que foram eles que criaram isso. Foram eles. Não é o ser humano que criou fronteiras, não, foram eles. Com a loucura dele de religião, um querendo mandar no outro, até que Azazel assumiu tudo, mas Azazel deu poder para vários, para manter o poder dele. Então, por isso que nos últimos dias, as religiões vão dar todo o poder para a Igreja Católica, para Azazel. No último dia, eles vão entregar todo o poder para eles. Porque Azazel é o cabeça de tudo. Hoje, ele é o poderoso. Então, tanto é, só para comentar, se vocês querem conhecer Azazel, nas Olimpíadas, eu não assisti, mas se você olhar a medalha das Olimpíadas, tá lá, Azazel com os peitos de fora. A medalha de ouro, e se eu não me engano, é de bronze. Tá lá Azazel, o anjinho sendo adorado na América do Sul. Para você ver como que é absurdo. Ele chegou aí e todo mundo desejando ele. A medalhinha de ouro com Azazel com os peitinhos de fora lá e com a asa que ele usou no tempo de Adão e Eva. Vou passar para a nossa irmã Vanessa primeiro, depois eu vou passar para o nosso irmão Rafael. Irmã, muita loucura o que eu falei? Ou você acha que os irmãos estão assistindo também, vocês são livres para vocês são livres para vocês entenderem mais ou menos o que aconteceu no Reino do Céu. Não era a vontade do Pai que vocês nascessem aqui na Terra. Ele queria que nascesse todo mundo lá. Mas se nascesse lá, vocês iam vir na Terra para conhecer e vocês iam ser
agarrado por esses anjos caídos, eles iam iludir vocês, enganar vocês, e aí essa guerra não ia acabar nunca. Ia passar 7.000 anos, depois ia ter mais 7.000 anos, depois mais 7.000 anos, isso não ia acabar nunca. Então o Pai fez certo. Fez nascer na terra, e vocês vão ver o que os anjos caídos faz, e vocês são livres. São livres para escolher se quer ficar do lado deles ou pro lado do nosso Pai. Falei demais, estou perdendo até a voz. Passar para a irmã Vanessa primeiro, depois eu passo. Desculpa, vou ter que repetir de novo, se cortou, eu tenho que repetir. Então, aí ontem eu estava em Bruxelas, na Bélgica, e aí conversando com o povo lá, com o pessoal, vai ter que partir o pão. Aí me levaram, né, convidou, vamos num barzinho, nós fomos num barzinho. Né? E aí sentamos lá, tudo, e aí eu sempre uso a conversa, né? Ó, porque eu não bebo, geralmente não bebo, nunca bebi na minha vida. E aí o pessoal tem essa mania. Todo lugar que eu vou, eu chego, o pessoal me dá uma garrafa de cerveja na mão. Uma garrafa, uma lata, me dá qualquer coisa de cerveja. Toma aí. Porque assim, quando você chega no pessoal, eles estão. Você tem que se fazer de. Tem que entrar, não tem jeito, você tem que se fazer. Aí eu entrei, tá, eles me deram um copo de cerveja para me tomar. Tá, aí eu comecei a falar para eles. E aí tiraram foto de mim com cerveja, tudo. Falei, nossa, esse pô, é comédia. Aí eu falei assim, não posso beber que eu tô dirigindo. Você sabe que aqui na Europa, se beber, eles pegam, já era. Fica no sangue, vai preso e acabou. Não tem conversa aqui. Aqui não é Brasil, que é difícil, aqui é complicado. E aí eu tava lá ensinando para eles, tirar essa foto, ensinando. É uma coisa que eu digo para vocês, sabe? Eu explico, são religiosos, eles vão numa igreja lá. Eu conversei com alguns irmãos, e sempre alguns aqui na Europa, e falar assim, vem aqui me contar alguma coisa, explicar alguma coisa. Eu sempre faço uma visita nos irmãos aqui na Europa. Geralmente eu vou, de repente, eu nunca conto quando eu vou. Educadamente eu vou, converso. Aí, quanto mais gente, melhor. Aí eu sentei lá, né, ficamos lá conversando, né, foi no centro de Bruxelas ali, conversando, explicando. E é triste, é triste. Quando você vai falando assim, e o que eu faço? Jogo a semente. E aí quando você conta essas coisas, que aquela serpente que falou, não era a serpente, não falava, que era os anjos atrás da serpente, eles ficam tudo confuso, sabe? Tudo confuso. Mas isso faz parte, irmão. Isso aí nós vamos ter mais um ano e meio aí, até 2017, para partir o pão, porque agora é teoria. Tudo que nós estamos falando é teoria. Porque quando chegar a prática, aí que eu quero ver. Aí aqueles que a gente pensa que não vai estar do nosso lado, vai correr para o nosso lado. É o que eu estou esperando. Por isso que eu estou tranquilo. Porque nós estamos na parte da teoria ainda. Nós temos liberdade para falar aqui na internet. Nós temos liberdade para ir nos lugares. Por enquanto está calmo ainda. Eles, os anjos caídos, estão me dando uma liberdade. Estão dando liberdade que daqui uns dias vai acabar. Não é para sempre. Porque eles estão analisando o que eles vão fazer. Porque eles não sabem o que vão fazer. Porque eles sabem que já está perdida a guerra. Eles sabem que Azazel vai ser o primeiro a ir para o sol. E aí as pessoas falam assim para mim, não existe inferno. Tá bom. Todo dia de manhã que você acordar, e você olha, se tiver calor, começar a queimar a sua pele, olha para o céu. Olha para ele. É bem grande, para caber todo mundo lá. E vocês estão duvidando, principalmente religioso, sistema religioso, principalmente, que tem muito padre que assiste, pastor evangélico que assiste. Se você não acreditar em mim, no que eu estou falando, que eu estou falando a verdade, vocês mentiram. Vocês estão enganando o povo. Vocês estão mentindo. Vocês sabem disso. Vocês escutaram a verdade. Muitos padres, muitos pastores escutaram a verdade de mim. Eu falei. Eu estou avisando para vocês. Eu espero não ter o desgosto de apresentar isso para vocês naquele dia. Eu espero. Porque vocês estão duvidando, vocês estão falando que não existe. Naquele dia, depois do milênio. Primeiro, vou mais ou menos falar o que vai acontecer para vocês entenderem. Primeiro é o julgamento, a condenação dos 500 milhões de anjos caídos. Eles já estão condenados. Quanto acabar os 7.000 anos deles, as duas testemunhas só têm um pensamento. Os 144 mil selados e todos os anjos só têm um pensamento. Vim aqui, pegar aquelas cobras e um por um lançar lá no sol. Começando por Azazel, ele é o primeiro. Esse único pensamento. Esse é o primeiro julgamento dos anjos caídos. E aí eles já vão ter matado todo mundo mesmo? Só os que vão estar fora das grandes cidades, nas montanhas, que já vão ter subido e vão ficar lá de cima olhando o que está acontecendo aqui, o final. Porque aqueles que estiverem fora das grandes cidades, nas montanhas, que aceitaram o convite do casamento, o selo. Sem selo, sem conversa, não tem conversa. Aqueles que não acertaram o selo aqui na mente, no espírito,
acreditar no Pai, no Messias e amar o próximo. Aqueles que aceitaram vão ser levados por sair das montanhas. Vou explicar para os irmãos. Não se preocupe com comida, não se preocupe com nada. Presta atenção, já venho explicando isso faz muito tempo. O corpo de vocês vão ter mudança. Aqueles que têm um selo, foram selados, aceitaram de graça. Não tem que pagar nada não, viu? De graça. Você que está assistindo, quer o selo? Ainda tem. Tem ainda. Tem muito convite para o casamento ainda. Você quer? Só você aceitar. Sai do sistema religioso, acredita no Pai e no Messias, e ensina a verdade. Você também, quando você conhecer, ensina a verdade e acabou. Então você que está aí fora, você também tem convite. É de graça. Como está escrito. Recebeu de graça o convite, dá de graça. Você não tem que cobrar nada. Agora, esse sistema religioso que estão falando que não existe o sol e outros estão falando, eu espero que naquele grande dia, depois do milênio, que é o primeiro dia, só os anjos caídos, os irmãos que estiverem nas montanhas, fora das grandes cidades, na mata, todo lugar, vão ser retirados da terra. O seu corpo, quando vocês forem para lá, vai ter uma mudança. O corpo de Adão, antes do pecado, não tinha órgãos, não tinha sangue, não tinha coração, não tinha pulmão, não tinha nada. Era só pó, só terra. E era perfeito. Vocês vão voltar a ser aquilo. Somente quando começar a tribulação. Vai começar a mudança. Vocês vão sentir isso. Vocês não vão precisar mais comer, não vão precisar se preocupar com isso. Não se preocupe com isso. É o que vai acontecer. Mas aí, cada um é cada um, para acreditar ou não. Porque o pai já falou para ir para lá. Ah, ele vai separar um povo? Ele não separa nada, não. Ele não está separando ninguém. São vocês que estão rejeitando, na verdade. Pelo pai, os 8 bilhões iriam para o reino do céu. Toda a população da Terra. Ele ia, com certeza, conhecendo o pai, ele ia criar outros planetas e ia colocar todo mundo lá. Não ia faltar espaço para ninguém. A vontade dele é levar todos. Mas a desobediência. Tudo virou assassino. Começando lá do começo, lá só matando, matando, matando. Esse povo que matou já tira fora, esquece, esses aí já estão condenados. Assassino não tem direito de entrar no reino do céu. Não tem. Isso é um mandamento que o pai pediu para o Messias. Ó, quando você for jogar os anjos lá embaixo, não mate, por favor. Eles são meus filhos também. Deixa que eles vão ser julgados. E aí o pai falou para eles, ó, se vocês me desobedecer, vocês vão ser lançados lá no sol. Vai ser para vocês, foi criado para vocês. Mas vocês querem ir? Vocês são livres. Vocês podem parar por aqui, parar com essa loucura de querer dividir o reino do céu, nós esquecemos tudo isso, voltar à paz. Mas eles não aceitaram, eles quiseram ir até o fim. Então vai até o fim. E agora o fim é o quê? No último dia, nos 1335 dias, Ismael, Azazel e Israel, começando com Azazel, as 12 testemunhas vai pegar um por um e vão começar a jogar. Começando com Azazel, ele é o primeiro, porque ele desafiou, falou que é todo poderoso, ficou lá em Roma gritando, cadê você que não vem? E agora que eles estão aqui, eles estão com medo. Estão planejando o que fazer. Tanto é que até agora eles têm paz, tranquilidade, que eles não sabem o que fazer. Porque eles são repetidores. Eles só sabem repetir, fazer as coisas assim. Eles não são capazes de fazer nada. Eles apenas repetem. Só que como eles não viram o que vai acontecer, então não tem como eles repetir. Entendeu? Então não tem como eles repetir. Então, o que acontece? Terminou os 1335 dias, é o julgamento dos anjos, dos demônios. Eles já estão julgados, condenados. Só falta cumprir a sentença. Um por um, jogar no reino do céu. No reino do céu, não, desculpa. No sol, no lago de fogo e enxofre. E aí, depois, quando eles forem todos jogados, eles já vão ter matado todo mundo na terra, menos aqueles que saíram das grandes cidades para as montanhas. Esses que estão lá vão subir primeiro os mortos. Os apóstolos vão subir primeiro, os apóstolos, porque os outros já subiram, os profetas já foram. Quando o Messias morreu e ressuscitou, os 24 anciões subiram. Então, acabou os 1335 dias, ressuscita os mortos, porque o Messias já vai vir. 1335 dias o Messias aparece, os mortos salvos que receberam o convite do casamento já sobem. Depois, os que estão na montanha, fora das grandes cidades, sobem, e aí começa o show, o espetáculo. Aí começa. Aí as 2 testemunhas já chegam e falam, agora é a hora. Vocês não provocaram? Agora aguenta. Agora nós estamos com o direito de jogar vocês no reino do céu. Acabou os 7.000 anos. E aí, começando por Azazel, os 500 milhões vão ser todos lançados no sol. E aqueles que estão vivos, que vão já estar lá em cima, os que morreram ressuscitaram, e os que estão vivos, vão ver todo esse espetáculo, para que isso nunca mais aconteça. E aí vai ter a segunda parte, aí vai ser mais uma vez ainda. Aí na segunda parte, depois do milênio, que é o sábado, no reino do céu,
vai estar todo mundo lá, os irmãos vão estar todos reunidos, todo mundo junto, a família. E aí o pai vai conversar com todo mundo. E aí, como está escrito, ele vai enxugar todas as lágrimas, porque vai faltar um monte de família lá, vai estar todo mundo separado. E aí, a hora que o pai enxuga as lágrimas, vai explicar para todo mundo. Acabou o sábado, ele ressuscita o resto. Os 500 milhões de anjos que vão ser lançados no céu, só errei um detalhe que eu não falei. 500 milhões menos um. Israel não vai, não. Ele vai ficar aqui. O Messias já disse, ele não vai. Ele vai ficar aqui até o final. Ele vai ser o último a ser lançado. E aí ele vai ficar aqui quietinho, preso. As duas testemunhas vão amarrar ele na terra. E aí todo mundo que estiver lá no céu vai poder ver ele. Olhar e ver quem é o traidor. O famoso Moisés, que todo mundo adorou. E aí todo mundo vai poder ver. Acabando o sábado, o pai já enxugou todas as lágrimas. Todo mundo já entendeu o plano de salvação. É hora de ressuscitar os que estão condenados. E aí começa o julgamento, um por um. Sol. Viveu 550 anos, vai pagar o dobro. 100 anos, lança no sol, depois de 100 anos, o sol consome, é a segunda morte. E aí, depois que mandar todas as árvores, os galhos, que as árvores já foram, né, que são os anjos, faltam os galhos. Os galhos só vai ser depois do sábado. E aí o último, né, Israel, depois que todo mundo for, todo mundo vê ele, vai ser escrito com a lança que furou o Messias, vai ser escrito na testa de Azazel, Ismael e Israel, o nome deles, para quando eles forem lançados no sol, todo mundo saber onde eles estão. Para nunca mais eles fazerem o que eles fizeram. Eles ganharam mas pega aqui a Bíblia, lê. Que matou, que desobedeceu os 10 mandamentos, são demônios disfarçados de anjos de luz. Moisés é demônio, é o próprio diabo. Elias é o falso profeta, Ismael. E o Azazel, mais conhecido hoje, adorado, foto na casa de todo mundo fica Jesus, Jesus, Jesus Cristo. É o mais conhecido. O nome original dele é latim, não é em português, não é em espanhol, não é em inglês, porque não existia essas línguas, só existia o latim. Jesus Cristo, filho dele. Só calcular o nome. Irmão, Vanessa de novo. Irmã Vanessa, mais algum comentário que você... E aí a hora cai fogo do céu, consome tudo, e aí continua o término, né? E começa a parte mais triste. A mais triste que vai ser é pegar o ser humano e ter que lançar lá no sol. Essa é a parte. E provavelmente essa testemunha vai pegar, os apóstolos provavelmente vão pegar aqueles que eles ensinaram, os profetas vão pegar aqueles que eles ensinaram, todas as pessoas que já estão ali no reino do céu, que ensinaram para as pessoas, provavelmente pode ser que o pai fala assim, ó, você que ensinou ele não acreditou, pega ele e joga no sol. Vai acontecer isso. Então é triste, mas vai fazer o quê? A gente ensinou, a gente deu a chance, e nessa hora não pode ter dó, não. Não vai poder ter dó, não, vai ter que pegar e lançar mesmo. Então, para esses hipócritas que ficam falando que não existe fogo, tá? Se você me escutou, toma cuidado para aquele dia não ser um dia, para mim vai ser triste, mas se tiver que fazer, você pode ter dúvida. Eu pego e lanço mesmo. Para mim não tem conversa, não. Pode ser mãe, pai, filho não tem, mas irmão, parente, o que for. Pego, lanço mesmo, não tem conversa, não. Para não ver esse inferno que aconteceu durante 7.000 anos, esse monte de assassinato que aconteceu, é melhor fazer isso e acabar logo com isso, botar uma pedra nisso e depois recomeçar do zero, que o pai vai fazer tudo do zero, vai criar uma nova terra, tudo bonitinho, dá pra gente, e aí a gente vai viver em paz. E aí todo mundo já sabe o que aconteceu, não vai querer mais fazer isso, que a gente já conhece. Então, mas Vanessa, faz um comentário de tudo que eu falei. Estou meio louco hoje, falei demais, mas os irmãos que estão assistindo, é mais ou menos isso. Daqui uns dias, o que eu tinha que falar está quase acabando, não vai ter mais. A alegria do Pai, do Messias, todos aqueles, é uma coisa. Saiam da religião. Vocês não precisam ser escravos de ninguém. Saiam da religião, façam bem, ajuda as pessoas carentes. E quando chegar o grande dia, se alguém dizer para você, não vai para as montanhas que os ET vão te abduzir, né, como eles falam, aí pergunta para essa pessoa se é preciso levar uma bicicleta, uma bike, porque ele assistiu o ET. Porque vai subir de bicicleta, pedalando, né, por disco voador, porque é muita gente. Então, parem de... É uma coisa simples, as coisas do Pai é muito simples, não tem muito... Então, nós estamos chegando no final do 6º dia, daqui uns dias vai chegar o 7º dia, os 1335 dias final da Terra,
E aí não dá para saber ainda, tem que esperar a Barbie se manifestar, tirar a touquinha dele e dizer, aí. E não está muito difícil, não. As coisas estão meio esquisitas no mundo. Pode ser que a qualquer momento aí ele apareça. Mas enquanto ele não aparecer, não começa os 1.335 dias. Mas, Vanessa,